Boa noite, Carla, Melo, boa noite. Vamos esperar, continuar esperando aqui os nossos irmãos no Instagram, né? Adentrarem para que nós, a Meire Lustosa, Sasha, Jolimap, né? Entrou. Viver Pilates, né? Boa noite. Ana Beatriz, boa noite também, muita paz. Patrícia, boa noite também. Ana Beatriz, boa noite. Bom, o tema de hoje é condições para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Mestre amado, né? Então vamos, como todas as nossas tarefas, as nossas atividades, nós começamos com uma prece, né? Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo da noite de hoje, né? Nós nos propomos a explicar o Evangelho versículo por versículo. É o que nós vamos fazer agora e na verdade é o que nós estamos fazendo durante toda essa pandemia, né? Então todo domingo nós escolhemos um tema e vamos procurar explicar versículo por versículo, né? E vocês podem muito bem, se quiser fazer alguma pergunta, nós teremos o maior prazer, né, de procurar responder. Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, aos anjos, aos espíritos superiores, pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse mundo, nessa escola abençoada, para trabalhar as nossas necessidades evolutivas. E com certeza sabemos que até esse momento nunca nos faltou o necessário, aquilo que nós precisamos, e não vai faltar, porque é do interesse do nosso Pai Criador e de todos os seus mensageiros que nós recebamos de acordo com as nossas necessidades. Então, Senhor, nós te pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos, que eles, como todos nós, continuemos a receber da tua misericórdia e do teu amor. Graças a Deus. Lara diz, William, José Luiz, Nascimento entrou também, Jordana, né? Bom, condições para seguir Jesus Cristo. Depois de mais de 2000 anos, nós nos perguntamos por que nós ainda não conseguimos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Já que durante esses 2000 anos, ou mais de 2000 anos, quantas vezes nós já reencarnamos? Quantas vezes? E por que nós ainda não conseguimos viver essa grande mensagem libertadora, já que não existe outra? Não existe outra, não existe outro caminho. Só existe esse caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então por que nós sentimos tanta dificuldade ao longo desses anos? E não são poucos não, mais de 2000 anos, nós ainda não conseguimos caminhar com o nosso Mestre amado. Então, os capítulos e os evangelhos, os versículos do Evangelho, ele nos mostra por que nós temos tanta dificuldade para caminhar com Jesus Cristo.
E é o que nós vamos analisar versículo por versículo. Porque nós, ao longo de todos esses anos, mesmo sabendo que Jesus Cristo é um marco, ele é tão grande que não coube na história, precisou se dividir a história antes e depois de Jesus Cristo. E mesmo diante de todos os sofrimentos, todas as dores, todas as depressões, de todos os conflitos, tudo que nós vivemos, nós ainda adiamos essa caminhada que se dará mais cedo ou mais tarde. É o que o Evangelho nos ensina. Então nós vamos começar aqui a explicar por que nós ainda não caminhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, já que isso vai acontecer. Certo? Aí você pode perguntar, sim, mas Deus não poderia logo forçar a gente a fazer isso? Não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio para que nós possamos valorizar as nossas conquistas. Por isso é que ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós vamos encontrar em Marcos, o segundo evangelista, que não caminhou com Jesus Cristo, não foi discípulo de Jesus, foi discípulo de Paulo de Tarso. Marcos, que foi justamente na casa dele, de Maria Marcos, em Jerusalém, que Jesus Cristo comeu a Páscoa com os seus apóstolos. E Marcos, ele escreveu o seu evangelho ouvindo o que Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, falava para ele. Então Marcos 8:34 ele diz assim: e chamando a si a multidão, junto com os seus discípulos, disse, isso Jesus Cristo falando, chamou a multidão e disse à multidão, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Diferente de outras religiões, denominações religiosas, que existem milhares e milhares, esse versículo deixa bem claro, não tem dúvida nenhuma. Quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar é esse homem velho, negar o ego. Negar esse homem que nós estamos construindo e que caminha no sentido oposto que Jesus Cristo caminhou aqui na Terra. Então, é necessário que nós neguemos esse homem orgulhoso, egoísta, vaidoso, que guarda mágoa, ódio, rancor dentro dos nossos corações, homens e mulheres, né? Lógico, né? Certo? E então Jesus Cristo disse, se nós não nos negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz, nós não vamos caminhar com ele. Deixou bem claro. Mas que cruz é essa? Eu não ouvi dizer, nós não ouvimos dizer que Jesus Cristo carregou a cruz, aquela cruz pesada, carregando todos os nossos pecados? De forma alguma. De forma alguma. Os pecados, os erros contrários às leis de Deus, somos nós mesmos que precisamos reparar. O semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Vocês podem até achar estranho, né, eu estar dando essa explicação, porque outras denominações religiosas dizem, não, desde que Deus vai fazer tudo por você, desde que Jesus Cristo vai fazer, pronto. Mas não é assim. Está aqui o Evangelho, está aqui o que Marcos está dizendo. Quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus Cristo não disse que vai carregar a nossa cruz, que vai resolver os nossos problemas, de forma alguma. Ou como se diz na gíria, vai quebrar os nossos galhos, entendeu? De forma alguma. Para ser feliz, para viver em paz, para viver a vida que a gente quer viver, só caminhando com Ele. Não tem outra, para nós, não tem outra interpretação. Não tem.
Que a pessoa chega e diz, pare de sofrer, venha para a minha religião aqui, que nós fundamos, pronto, pare de sofrer. Bom, você vindo para cá, você está salvo. É como Jesus Cristo falou, haverá falsos cristos e falsos profetas, que enganarão até os eleitos. Está aí o que Jesus Cristo diz. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Quer dizer, que vão falar aquilo que ele não disse, de forma alguma. De forma alguma. E como nós gostamos de facilidades, e se o cara é um pastor, se é um padre, se é um espírita, se é um evangélico e tudo mais, qualquer religião, e chegar e disser para a gente, olha, venha para cá que você está salvo, venha para cá que a sua vida vai ficar boa e tudo mais, é lógico, que nós queremos uma vida boa, mas sem muitos esforços. Certo? Por isso é que Paulo de Tarso, né, o primeiro perseguidor dos cristãos, ele disse o seguinte, Paulo, Gálatas 6,14. Olha que não é coisa da minha cabeça. Eu apenas estou repetindo que os versículos estão dizendo como é que nós vamos ter condições de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o exemplo de Paulo para caminhar com Jesus Cristo, os esforços que ele fez. As pedradas, as humilhações, as chibatadas que ele levou. Até dele chegar o momento, diz que ninguém toque mais em mim, porque eu trago as marcas do Cristo. Então, ele foi que disse assim, em Gálatas, ele escrevendo aos Gálatas, né, com a comunidade, né, 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nos esforços de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quer dizer, quem não segue com o nosso Senhor Jesus Cristo está crucificado pelas suas próprias ações. As suas próprias ações. E nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos nos libertar das ações negativas, aquelas que vão contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cristão não é aquele que diz assim, eu sou cristão. Não. Cristão é quem vive como o Cristo, se esforçando a cada momento, a cada instante, para ser melhor hoje do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Nós não conseguiremos nada na nossa vida sem sacrifícios. É preciso que a gente entenda isso. Nada nós vamos conseguir sem sacrifícios. E o sacrifício é nosso, não é dos outros, não. Nós é que precisamos nos sacrificar. Por isso é que Jesus Cristo diz, sacrifício eu quero, holocaustos não. Holocaustos não. Então nós precisamos atentar para isso, certo? Então nós encontramos em Mateus 8:20, Mateus, o primeiro evangelista, foi o apóstolo que Jesus Cristo chamou na coletoria de impostos para contabilizar almas ao reino dos céus. Certo? Então, Mateus chega e diz, Mateus 8:20, e disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Uma comparação que ele fez, né, Jesus Cristo. Aí a pessoa olhando ao pé da letra e diz, realmente é difícil caminhar com Jesus Cristo. Porque a gente pensa que caminhar com Jesus Cristo é a gente ter todo o poder do mundo, para a gente sentir todos os gozos e os prazeres materiais. E não é assim. De forma alguma. Jesus Cristo mandou que nós amontoássemos os nossos tesouros no céu e não na terra, onde as traças, a ferrugem destrói, os ladrões desenterram e roubam. Está aí Jesus Cristo que ele falou. Então, ele alertou para aquele que deseja caminhar com ele. Olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro porque aquele que procura seguir Jesus Cristo, muitas vezes ele é combatido na própria família. Quando dá aquele estalo de agora eu vou caminhar com Jesus Cristo. E muita gente chega até a dizer, olha, a pessoa ficou pirada, enlouqueceu. As dificuldades às vezes começam dentro da nossa própria casa, quando nós realmente queremos caminhar com o Mestre amado. Ou então não esperemos assim, sabe o quê? Essas medalhas, essas condecorações do mundo.
para caminhar com Jesus Cristo, não espere isso, de forma alguma. Precisamos viver uma vida de simplicidade. Hoje, o nome de Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e tantos outros, Irmã Dulce, estão hoje na história, e todo mundo, e quando nós nos lembramos, ficamos o quê? Ficamos admirados de uma pessoa dessa, de um espírito desse aqui na Terra, conseguir fazer o que eles fizeram. Mas nós temos condições de fazer. E vamos fazer. Então, repetindo, para seguir Jesus Cristo, nós precisamos estar em alerta. Ouvir o que ele diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso foi Jesus Cristo que falou. Mas isso ele quis dizer das dificuldades. Mas as maiores dificuldades, quem cria somos nós mesmos. As maiores dificuldades não é o meu irmão, não é a pessoa que convive comigo. Sou eu mesmo que crio as maiores dificuldades da minha vida. Não é ninguém, não. A pessoa pode até fazer alguma coisa ou outra, mas sou eu mesmo, somos nós mesmos que precisamos lançar a mão da charrua, como Jesus Cristo disse, não olhar para trás e seguir em frente. Seguir em frente, certo? Desejar aqui boa noite a Micheline, né, que está aqui conosco, a Jucineide Borges, né, Gildaí, que bom, certo? Então nós já lemos 2 versículos de como nós precisamos caminhar com Jesus Cristo. O primeiro é tomar a nossa cruz. A nossa cruz, porque a cruz é minha, não foi ninguém que botou no meu ombro, certo? A segunda condição é a gente estar alerta de que nós não vamos encontrar facilidades, não, de forma alguma. Nós não vamos encontrar facilidades. Por quê? Por causa da frequência desse mundo, por causa da nossa frequência. Por causa da nossa frequência. Porque se Jesus Cristo diz que nós temos que bater na porta estreita, nós batemos na porta larga. Se Jesus Cristo diz que a gente precisa perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, a gente não perdoa nenhuma. Às vezes não perdoa nem a nós mesmos. Então quem é que está dificultando a nossa vida? Somos nós mesmos. Ele simplificou os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém nem ama a Deus, nem o próximo, e nem a nós mesmos. Porque se nós nos amássemos como nós precisamos amar, nós não faríamos tantas besteiras, tantas coisas que vão nos endividar, que vão dificultar a nossa caminhada. Então mostra que a gente não nos ama. E se a gente não ama, como é que a gente vai amar a Deus? Como é que a gente vai amar o próximo? Então quem dificulta as nossas vidas somos nós mesmos. Vai chegar o dia que a gente vai, como Paulo de Tarso na estrada de Damasco, vai dar aquele insight, e ele despertou e começou a caminhar com Jesus Cristo, e foi o 13º apóstolo. Bom, então Lucas, nós já trabalhamos um versículo do Marcos, outro do Mateus, agora um de Lucas, 14:33. Quem quiser conferir depois, certo? Mais uma das condições colocadas no Evangelho para que nós possamos seguir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós, isso Jesus Cristo falando através de Lucas, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí a pessoa diz: pronto, tá aí, como é que não pode? É difícil caminhar com Jesus Cristo. É difícil, como aquele homem, aquele jovem príncipe que quis caminhar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: vai, vem tudo que tu tens, dá aos pobres, e depois vem caminhar comigo. Porque ele olhou para Jesus Cristo e viu o jeito dele de se vestir. Ele era um príncipe. E ele disse: não, de forma alguma. Para me dar tudo que eu tenho, depois para me caminhar com ele, não. E desistiu. E quantos de nós já não recebeu esse convite? Há quantas encarnações? E nós estamos ainda protelando, postergando, para amanhã, para depois. Então, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, o que é que nós temos?
tudo aquilo que nós temos em coisas materiais. Mas não é renunciar para chegar a ser um miserável, não. Para ser uma carga para a sociedade, não. É renunciar o orgulho, o egoísmo, o ódio, a vingança, a avareza. Nós temos que nos libertar disso aí, que são prisões que nós mesmos construímos. As maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então nós precisamos renunciar a tudo isso. Não dá para mim chegar e caminhar com Jesus Cristo sendo orgulhoso e egoísta, querendo tirar partido. Eu ajudo alguém e quero algo em troca. E Jesus Cristo disse que o que a vossa mão direita dá, a vossa mão esquerda não saiba. Isso quer dizer, a gente dá com a mão e quer receber com a outra. Não tem isso. De forma alguma. Para caminhar com Jesus Cristo, nós precisamos ser autênticos, desprendidos. Não adianta a gente querer dar com a mão e receber com a outra. Então, tudo que nós temos aqui nesse mundo é ilusão. Porque tudo aquilo que tem no mundo pertence ao mundo e ninguém leva. Ninguém consegue levar nada de material deste mundo. As medalhas, as condecorações, não leva nada. Os títulos não leva nada. Somente aquilo que couber dentro dos nossos corações. Por isso, a dificuldade que nós temos. Porque nós estamos muito amarrados, presos às coisas materiais. Porque nos dá um poder imediato, dá um prazer, um gozo imediato. E com Jesus Cristo a pessoa chega e diz assim, mas quando é que vai ser isso? Que há mais de 2000 anos, que ninguém ouviu falar que Jesus Cristo voltou. Ou então, muitos sentem muita dúvida. Não, por que eu vou deixar o que eu já tenho certo aqui pelo duvidoso? Muita gente pensa assim. Por isso que eu disse, meu amigo, eu vou viver minha vida aqui material mesmo e tudo e tal, e acabou-se. E aí, quando chega o momento de deixar esse mundo, vai para o outro mundo, vai para o astral, sem levar nada. Aí desperdiçou toda uma vida, porque nós não viemos para esse mundo aqui com esse intuito de só curtir a vida. Nós não viemos com essa proposta, de forma alguma. Nós viemos com a proposta de para fazer com que nós despertemos para a realidade. E foi por isso que Jesus Cristo disse que brilha a vossa luz. Isso quer dizer, se nós andamos na escuridão é porque nós não brilhamos a nossa luz ainda. E precisamos brilhar a nossa luz. Como é que se brilha a luz? Através da caridade ao próximo, do amor ao próximo, do perdão. Aí a pessoa diz, mas isso é difícil. É muito difícil. É uma desculpa. É uma desculpa que a gente vem, há quantas vidas? Há quantas vidas nós estamos usando essa desculpa? Que é difícil caminhar com Jesus Cristo, fazer o que Jesus Cristo fez e tudo e tal. Mas não devemos esquecer que Ele é o caminho. Não se chega à felicidade, não se chega à paz, não se chega à alegria, não se chega à plenitude sem caminhar sobre as suas pegadas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, não vamos pensar, não vamos acreditar que tudo aquilo que Jesus Cristo falou no Evangelho vai passar, vai ser esquecido. Não vai, de forma alguma. Por isso é que eu falei. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Para onde nós formos, o Evangelho vai nos acompanhar. Por isso é que os Espíritos disseram para Allan Kardec, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência de cada um de nós. E tudo aquilo que Jesus Cristo falou no seu Evangelho é explicando os 10 mandamentos, as leis de Deus, para que nós pudéssemos assim ter a vida que nós estamos procurando ter. Pois vamos em frente, nós estudamos já 3 versículos. Nós vamos agora para Marcos novamente, 8:35. Quem quiser confirmar,
Pode pegar o Evangelho e ver como está lá, certo? No Evangelho. Marcos 8,35. Porque quem quiser preservar sua alma, a perderá. E quem perder a sua alma por amor de mim, do Cristo, e da boa nova, a preservará. A preservará. Aí a pessoa fica olhando, poxa, que coisa estranha essa, porque quem quiser preservar sua alma, a alma é o espírito encarnado. A perderá. Quer dizer, essa alma, essa alma que a gente cria para nos dar uma resposta para as nossas ações aqui. É como se nós criássemos uma personalidade diferente daquela que foi criada por Deus. Como se nós criássemos um espírito diferente daquele que foi criado por Deus. Tão estranhos nós ficamos através das nossas ações. Então, quem quiser preservar sua alma, a perderá. Essa alma voltada para os gozos e os prazeres terrenos, os prazeres efêmeros, os prazeres mundanos. Aí vocês podem chegar a dizer, sim, a gente vai viver de quê? Como é que nós vamos viver? E aí vem aquela explicação. Quando nós sairmos daqui desse mundo, deixarmos esse corpo físico, nós vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, certo? Não tem esse negócio dessas baladas no final de semana. Não tem isso. Não tem essas bebedeiras, não tem essas festas raves, não tem nada disso. Certo? Não tem aqueles finais de semana nós juntarmos com os amigos e vamos participar de um churrasco. Não tem isso, de forma alguma. Certo? Não tem. Não tem aquela coisa de você juntar os amigos, vamos viajar, vamos para Miami, vamos para outro lugar. Não tem isso. Aí a pessoa chega e diz, pô, e o que é que tem lá, finalmente? O que é que tem lá, finalmente? Nem supermercado para você chegar e comprar, fazer as compras, não tem, porque nós não temos esse corpo para alimentar. Também não tem loja de roupa, não tem shopping, não tem nada disso. Não tem. E a pessoa vive lá 200, 300, 500 anos. E aí? E aí como é que se vive? Porque é lógico que quando sair do corpo aqui precisa continuar vivendo para voltar de novo, através das reencarnações. E quem não conhece bem a lei da reencarnação, se não houvesse a lei da reencarnação, haveria justiça de Deus. Porque uma pessoa nascer cega, aleijada, com problemas mentais, seria justiça de Deus, se houvesse só uma vida. Então, Deus seria injusto para com os seus filhos. Ou então, se essa pessoa já nasce assim, ele está tendo a oportunidade de resgatar, reparar os seus erros cometidos no passado. Eu só conheço essa explicação. Quem tiver outra explicação, tudo bem. Mas eu acredito assim, que é o momento que nós temos para reparar os nossos erros. Certo? Bom, então quem quiser preservar sua alma, quer dizer, essas coisas aqui do mundo, vai perder, como eu já falei aqui, no momento que a gente dá disjunção celular, que a gente perder esse corpo, acabou tudo. Material, que eu quero dizer. O que vai prevalecer é o espiritual. Agora, aquele que viver espiritualmente, como um ser eterno, como um ser espiritual, certo? Esse sim vai ganhar a sua vida, como Jesus Cristo disse. E quem perder a sua vida por amor de mim e da boa nova, a preservará. Porque perder no sentido de ganhar espiritual. Nós vamos perder a parte material, mas nós vamos ganhar a parte espiritual. Certo? Pois é, Michele, buscar mais viver do Espírito, o Espírito. Quando nós deixamos mais viver para o ego, ele faz a viagem para fora. E o eu profundo faz a viagem para dentro. Por isso é que nós temos dificuldade de fazer o autodescobrimento.
Porque o autodescobrimento vai fazer com que nós nos conheçamos, coisa que nós não nos conhecemos, pelas nossas atitudes. Então, vou repetir para a gente concluir esse versículo. Porque quem quiser preservar sua alma, aquilo que você está vivendo hoje, contrário às leis de Deus e tudo, só querendo curtir a vida, os prazeres, os gozos e aquela coisa e tudo, sem procurar fazer os investimentos espirituais, essa vida você vai perder. Essa vida que você criou, você vai perder. Porque o que vai prevalecer é a vida espiritual. Ou então, a vida espiritual é que é eterna. Certo? A vida espiritual é que é eterna. Agora, se eu tenho a minha vida espiritual e não faço nada, também não vou ter. É importante que eu tenha o quê? Que eu viva através do amor, como Jesus Cristo disse, quem perder a sua alma por amor de mim e da boa nova, a preservará a vida. Preservará a vida. Quer dizer, a vida verdadeira para a gente preservar é a vida espiritual que não se acaba, porque é criação divina. Já o corpo físico em si, ele é um composto de energias desse orbe terreno. E que um dia nós vamos deixar. Então, precisamos agir como seres eternos, vivendo do mundo, mas sabendo que nós não pertencemos a esse mundo, como Paulo de Tarso falou. Certo? Bom, então vamos continuar aqui em Mateus. Agora vamos passar para Mateus 16, 26. Eu coloco assim para vocês esses versículos, sabe por quê? Porque eu já falei aqui duas vezes que eu tenho o Evangelho explicado versículo por versículo. Eu tenho ele em 2 volumes que eu escrevi com o Samaritano, certo? Que é o meu guia. Nós temos esses 2 evangelhos escritos, versículo por versículo, explicado versículo por versículo, como eu estou falando para vocês. Eu tirei essa página aqui de lá. Por isso é que vocês estão vendo aqui Mateus, Marcos, Lucas. Por quê? Porque foram os 3 que falaram sobre a condição de caminhar com Jesus Cristo. Então, quando você lê esse evangelho, ou esses evangelhos, ou esses livros, você já tem tudo junto para você formar a sua opinião e entender melhor. Porque o Evangelho explica a si mesmo. O Evangelho explica a si mesmo. Você precisa o quê? Você precisa justamente colocar esses versículos junto do outro, para que a gente possa entender. Certo? Eu tenho ele, viu? VV Pilates, né? São 2 volumes. Tudo que eu falo aqui de domingo, eu pego desses evangelhos. E outra coisa, quando eu falei lá naquele versículo, primeiro colocando Paulo, dizer, tudo que tem no evangelho falando da condição para caminhar com Jesus Cristo, eu coloco dentro do título. Por exemplo, condições para seguir Jesus. Então, tudo que os apóstolos, que Paulo falou, que as epístolas, que o Apocalipse, tudo eu coloco aqui dentro. Aqui dentro, tudo condensadozinho, para quando você lê, que é o que eu estou fazendo aqui, nesse momento. Certo? Bom, então vamos agora. Aí Lucas 12, 19 está complementando Mateus 16, 26. Isso um homem que mandou, sabe o que? Mandou fazer uma grande plantação. Isso está na parábola dos celeiros. Mandou fazer uma grande plantação e depois, quando começou a colher, ele viu que os seus celeiros não tinham condições de reter todos esses grãos. Aí ele resolveu fazer celeiros muito maiores para colocar toda a produção, tudo que ele estava colhendo. E Jesus Cristo, através de Lucas 12, 19, certo? Jesus Cristo falando, disse para a multidão que ali estava, sobre esse homem, porque esse homem chegou para
chegou depois que recolheu todo o trigo e colocou dentro do seu celeiro, ele disse: e direi à minha alma, esse Senhor, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Isso Jesus Cristo falando. Só que no segmento da parábola, né, a morte veio e ceifou-lhe a vida física. Porque chegou o momento dele partir. E aí, cadê? Os celeiros todos cheios, abarrotados de grãos, mas chegou o momento dele partir. O que foi que ele levou desses grãos? Porque ele disse para a alma dele: olha, minha alma, tu tens tudo. Tu tens tudo. Não tem nada. Porque ele teve que partir e não levou nada. Então, isso está em Lucas 12, 19. Vocês podem procurar na parábola dos celeiros, desse homem que fez uma grande plantação, e quando notou que os celeiros que ele já tinha construído não dava para armazenar tudo, ele mandou fazer outros celeiros muito maiores. Mas aí só que à noite a morte veio e ceifou-lhe a vida. Certo? Vamos entender ao pé da letra de que nós precisamos ser pobres, miseráveis de forma alguma. Quanto mais se tem, mais a gente deve ajudar o próximo. É isso que Jesus Cristo... Porque os bens materiais não nos pertencem, é um empréstimo. Então, se a gente não faz a caridade com aquilo que não nos pertence, imagine com aquilo que nos pertence. Porque, na verdade, a verdadeira caridade não é a caridade material, porque você dá um pedaço de pão, uma colherada de sopa, daqui a 2 horas a pessoa está com fome. A verdadeira caridade é aquela que você fala, que você consola o espírito da pessoa. Certo? Bom, então nós vamos encontrar nessa mesma passagem, eu vou repetir o versículo que nós estamos trabalhando, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E eu já falei nessa passagem, o Lucas, né, da parábola dos celeiros, e agora Paulo, Filipenses 4:11. Paulo diz o seguinte, escrevendo para os filipenses, a comunidade de Filipe, né? Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Quer dizer, Paulo era muito rico, era um doutor da lei, mas para servir Jesus Cristo, ele se contentava com o que ele tinha. Ele não tinha mais egoísmo, orgulho, não. Então ele ouviu o que Jesus Cristo disse. As raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E quantas vezes Paulo não dormiu ao relento? Mas se a gente tiver essa força dentro, essa certeza, essa fé, essa confiança, nós vamos ser assistidos por esses anjos, por essa energia sublime. Porque quantos hoje não detêm coisas materiais e são infelizes? Então isso mostra que a felicidade a verdadeira felicidade não está alicerçada nas coisas materiais, não. A verdadeira felicidade está alicerçada nas coisas espirituais, nas ações espirituais que a gente faz em favor do próximo. Agora, se nós pudéssemos levar tudo que nós temos, aqueles que são riquíssimos aqui, tudo bem. Mas e os pobres? Seriam pobres lá também? Viveria toda a eternidade pobres? Então que pai é esse? Como é que Deus iria agir dessa forma? Então por isso é que existe as reencarnações. Certo? Bom, então Paulo disse, olha, eu já aprendi a viver com o que eu tenho. Quer dizer, se desprendeu das coisas materiais. Certo? Mas aí nós vamos agora encontrar novamente Marcos 8:38. Marcos 8:38. Para você ver como Jesus Cristo, quando ele falava, ele não tinha receio, não, de forma alguma. Por isso é que ele dizia que seu dizer seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do demônio. Quando alguém bater numa face, se apresentar e também a outra.
Por isso é que tem muita gente. Por isso é que é difícil caminhar com Jesus Cristo. Porque vai contra os nossos princípios. Tem muita gente que diz, é difícil uma pessoa orgulhosa, egoísta, caminhar com Jesus Cristo. Porque para caminhar com Jesus Cristo, precisa fazer o contrário. Por isso é que mais de 2000 anos nós estamos nessa pendenga, né? nessa luta. Né? Certo? Então, Marcos diz, porque se alguém desta geração adúltera, Jesus Cristo falando através de Marcos, e errada, quer dizer, condenou, se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos mensageiros. Nós não podemos interpretar ao pé da letra, porque o próprio Paulo diz que a letra mata, o Espírito é que vivifica. Se Jesus Cristo nos diz que nós devemos nos amar uns aos outros, Ele nos ama. Certo? Ele, nesse caso aqui, ele estava condenando essa geração adúltera da sua época, que se envergonhava de Jesus Cristo, porque ele era um judeu. Os doutores da lei se envergonhavam dele. Ele diz, né, se envergonhar de mim e de minha doutrina, dos meus ensinamentos, também dele se envergonhará o Filho do Homem. Eu não coloco envergonhar, porque ele disse que é o pastor e nós somos as ovelhas. Então o pastor não vai deixar as ovelhas de forma alguma. Precisamos dar um entendimento mais profundo nessa passagem. Jesus Cristo não vai se envergonhar de nós de maneira alguma, porque nós temos o exemplo de Judas, que o traiu por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E o que é que nós sabemos através do Chico Xavier? Quando Jesus Cristo desceu da cruz, foi o primeiro apóstolo que ele foi atrás. E quando ele chegou diante de Judas, Judas olhou para Jesus e disse, mas mestre, tu aqui? E disse, Judas, tu nunca abriste o teu coração para a minha mensagem libertadora. E eu vim te consolar. E pela literatura espírita, nós sabemos que Judas veio depois como Joana d'Arc, né? E se redimiu totalmente do seu erro. Assim como João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Certo? Então Jesus Cristo pegava pesado. Porque se alguém dessa geração adúltera e errada se envergonhar de mim e de dos meus ensinamentos, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com seus santos mensageiros. Isso é uma coisa mais dos nossos irmãos, mais igrejeira, né? Porque Jesus Cristo nunca nos deixou, porque Ele mesmo nos diz que nunca nos deixaria órfãos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco em todos os momentos. Então o Evangelho não pode haver contradição. Então quando eu vier na glória do meu Pai e dos santos mensageiros, isso quer dizer que Jesus nos deixou? Não deixou de forma alguma. Como é que o pastor pode se ausentar das ovelhas? Como é que ele diz que não nos deixaria órfãos? Então nós não podemos interpretar ao pé da letra isso aí. Não é isso mesmo? Não dá para a gente entender assim? Que ele não pode de maneira alguma. Então, se ele não fez isso, isso aí foram os copistas na época de Jesus Cristo. Que se escrevia nos pergaminhos, né? E se cometia muitos erros. E os evangelhos só foram escritos depois de 30 anos da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muita coisa foi deturpada e através das traduções piores ainda. Entendeu? Então, nós precisamos pegar a essência. Deus é amor. Jesus Cristo é essa expressão maior do amor aqui na terra. Então, que ele que detém todo o amor, como é que ele vai se envergonhar da sua própria ovelha? Como é que ele vai dificultar as passadas da sua própria ovelha? De forma alguma. Então nós precisamos pegar a moral da história. Dele simplesmente reprovar essa geração adúltera, tudo bem. Porque essa geração adúltera adultera os seus ensinamentos. Adultera. Podendo falar a verdade. Certo? Por isso é que Lucas, explicando esse versículo, ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não vai.
esperar que o evangelho caia no esquecimento, como eu já falei, e que vai surgir um outro evangelho mais fácil de se viver, sem essas exigências para caminhar com Jesus Cristo, não vai acontecer nunca. Nunca. Jesus Cristo é a segunda revelação. A primeira foi Moisés. Certo? Então não cairá uma vírgula da lei até que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Estejamos sempre nos lembrando disso, certo? E Mateus 8:27, ele escreve assim, colocando: e então retribuirá a cada um segundo as suas obras, quando o Filho do Homem vier, né? Pegando esse entendimento assim, mas ele nunca saiu, porque ele disse que não nos deixaria órfãos, né? Isso ele quer dizer que nós seremos reconhecidos pelas as nossas obras, não é por muito falar, não. Falar bonito, falar palavras de efeito, os grandes doutrinadores, né? Os grandes palestrantes. Então só eles que chegariam no reino dos céus. Aquele que não sabe escrever nem nada não poderia chegar de forma alguma. Que não sabe falar também não chegaria. Então são pelas nossas obras, aquilo que a gente faz em favor do próximo, mas que uma mão não saiba o que a outra está recebendo. Porque se isso acontecer, você já está recebendo o seu pagamento aqui na terra. Chegar lá não vai ter nada, certo? Então, a cada um segundo suas obras, né? E Tiago, que foi um dos discípulos de Jesus Cristo, ele diz simplesmente: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que ele aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? A fé sem obra ela é morta. Se eu digo que eu tenho fé, eu vou procurar ajudar aos meus irmãos necessitados, aos meus irmãos carentes. É isso que eu vou fazer. Se eu tenho fé realmente. Certo? Então, Mateus 16:28, nós vamos chegar nesse versículo, e quando Jesus Cristo disse: mas eu vos digo verdadeiramente, alguns dos aqui presentes que não experimentarão a morte, até que tenham visto o reino de Deus. Até que tenha visto o reino de Deus. E aí nós vamos pegar bem aqui em Paulo escrevendo aos Hebreus, ele revela o próprio Paulo explicando esse evangelho. Por isso que eu disse que o evangelho explica a si mesmo. Ele diz: como é um fato que os homens devem morrer uma só vez, depois vem um julgamento. Na verdade, o espírito encarnado só morre mesmo uma vez, e a cada encarnação. Eu, nessa vida aqui, eu só morro uma vez. Cada vida que eu tenho aqui, cada reencarnação, eu só morro uma vez, não morro duas vezes. Aí outros irmãos nossos simplesmente dizem: não existe reencarnação, não existe outro mundo, porque Paulo de Tarso disse que e como é um fato que os homens devem morrer uma só vez. Aí muita gente entende ao pé da letra, diz: bom, então, meu amigo, se eu só vivo uma vez e vou morrer também, vai acabar tudo, meu amigo, aí eu vou extrapolar, vou meter os pés pelas mãos. Mas é um erro de interpretação. Nós que estamos encarnados, nós só vamos morrer uma vez. Eu só vou morrer uma vez nessa vida. Mas eu já morri quantas vezes? Eu já morri quantas vezes? Quer dizer, meu espírito saiu do corpo. Quantas vezes? Porque a morte, na verdade, é do espírito, não é? A morte é do corpo, não é do espírito. Ou então, todo espírito que entrar dentro de um corpo, ele vai ter que sair através da morte, do corpo. Porque o espírito prevalece sempre. Certo? Não é isso? Então, e Marcos 12:27, ele diz: Deus não é pai de mortos e sim de vivos. Será que, como é que poderia acontecer Deus criar seus filhos? Porque só quem cria é Deus, o Espírito. E ele simplesmente, ele vai matar os seus filhos tudinho. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Queremos?
Então nós somos melhores do que Deus, porque Deus, com certeza, não vai matar seus filhos. Quem morre, quem se acaba é o corpo físico, o espírito continua. O espírito não morre, de forma alguma. Aí a pessoa pode até chegar e dizer, sim, mas onde é que ele vai colocar tantos filhos? Porque ele nunca deixou de criar. Como Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mas todos nós sabemos o poder ilimitado do nosso Pai Criador. Certo? Bom, e João, explicando esse versículo de Mateus, ele diz, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Isso Jesus Cristo dizendo, através de João. Se alguém guardar as minhas palavras, jamais chegarão à morte. Certo? Vou repetir novamente. Se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte. Não é só guardar as palavras, não. É guardar as palavras e colocar em prática. Porque, como eu disse assim, falar de Jesus Cristo é muito bonito. Lindo falar de Jesus Cristo. Falar dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo é realmente fantástico. Mas não é o bastante. Nós temos que colocar em prática. Aí, para a gente colocar em prática, eu vou repetir novamente. Nós precisamos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós precisamos, quando alguém nos bater numa face, apresentar também a outra. Tudo isso a gente tem que fazer. Temos que tomar a nossa cruz e seguir em frente. Tudo isso a gente tem que fazer. Por isso é que nós precisamos estar atentos, e Jesus Cristo disse, vigiai e orai para não cairdes nas tentações do mundo. Porque nós somos tentados a todo momento, a todo instante. Aí a pessoa chega e diz, e por que Deus deixa a gente ser testado? Por que Ele não elimina isso da gente logo? Mas como é que nós vamos ter experiências? Como é que nós vamos ter experiências? É através do que nós estamos vivendo. Das provas que nós precisamos, já que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, do que nós já vivemos, são experiências que o Espírito precisa para transcender, para sair desse mundo, já que Jesus Cristo disse que somente os mansos vão herdar a terra. E ele bem falou também que há muitas moradas na casa do Pai, que ele iria na frente para nos preparar o lugar. Então, as condições para seguir com Jesus Cristo, carregar a nossa cruz, que fomos nós mesmos que construímos, que são os nossos erros passados, certo? Estar consciente que Jesus Cristo é o caminho, é a luz, é a vida, é a verdade, é tudo que nós precisamos para vivermos felizes. Só seremos felizes se nós caminharmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo da felicidade verdadeira, porque a felicidade do mundo, quando a gente sair desse mundo, a gente perde ela. A felicidade do mundo alicerçada nos bens materiais, nós vamos perder. Então nós devemos procurar a felicidade verdadeira, que se localiza justamente dentro do nosso espírito. Através das nossas ações é que nós vamos fazendo com que essa verdade, essa felicidade possa aflorar de dentro para fora. Então tudo só depende de cada um de nós. Para me ser feliz, eu só dependo de mim, com a ajuda daqueles que me amam. E tem mais uma coisa. Se eu conseguir me equilibrar, se eu conseguir me amar como eu sou, se eu tiver uma vida equilibrada, eu vou ter condições de ajudar aqueles que eu amo. Se eu não tiver, eu não vou poder ajudar aqueles que eu amo. Então nós ganhamos, nós lucramos 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. Porque se eu ajeitar a minha vida, eu tenho condições de ajudar aqueles que eu amo, ajeitar também a vida deles. Quer dizer, se eu me equilibrar, eu vou ter condições de ajudar aqueles que eu amo. Certo? Então,
Só nos resta realmente tempo para a gente se despedir, porque está chegando o final aqui, certo? E vou agradecer novamente a vocês por essa oportunidade de nós estarmos aqui todos os domingos, falando do Evangelho, procurando explicar versículo por versículo, para que nós entendamos o que Jesus Cristo nos falou e que nós nos libertemos de tudo aquilo que vem dificultando as nossas passadas. Nós temos condições de ser felizes, basta nós acreditarmos. Então que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Gratidão a todos, meus irmãos, e muita paz. Pois é, mas o Instagram, né? O Instagram que está terminando aqui, senão eu não vou conseguir salvar. Não vou conseguir salvar a live, aí não vai ficar salvo aí para quem quiser assistir depois no Instagram, tá ok? Então, boa noite, muita paz a todos. No próximo domingo nós vamos estar aqui com certeza, viu?